Bem-vindos! Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids. Nós vamos falar, né? Quais os materiais que você precisa ter para começar, mesmo sem ter dinheiro, né? Então, hoje nós vamos realmente desvendar esses probleminhas, né? Que normalmente acontece com a gente e que é muito comum para quem está começando e para quem está analisando, né? Essa possibilidade de estar entrando em algo, estar fazendo algo. Então, é muito importante que a gente possa aprender, né? Porque eu sempre digo que quem aprende não depende, né? Que a gente possa aprender como realmente a gente pode começar sem ter dinheiro, né? Sem ter condições financeiras, sem ter dinheiro para investir. E antes mesmo da gente falar sobre a questão praticamente de quais são os materiais, eu preciso falar com vocês algumas coisas que são realmente relacionadas à questão financeira, né? Então, quando a gente sabe que, eu queria tanto alguma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria tanto isso, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Quando a gente se dá conta disso, que muitas coisas que a gente gostaria de ter, ou então que estão nos impedindo de conseguir algumas outras coisas, é a questão financeira, o que a gente precisa fazer nesse ponto? Nós precisamos resolver o problema, né? Se eu não consigo chegar a tal lugar, é porque algo está impedindo que eu chegue até aquele lugar. Se eu quero fazer alguma determinada ação e eu não consigo, eu tenho que resolver o porquê eu não consigo, e não a ação por si só, né? Então, é muito comum as pessoas botarem a culpa de não ter dinheiro para fazer determinadas coisas, sendo que muitas vezes você precisa resolver a falta dele para conseguir aquilo que você quer. Então, normalmente, existe duas coisas, e uma vez eu ouvi isso, inclusive, e isso bateu fundo em mim, porque, na realidade, não é só você que acontece isso, já aconteceu comigo e pode acontecer novamente. Mas a questão financeira, ela não é o problema. O grande problema é o quanto que a gente quer é prioridade para a nossa vida, né? Se aquilo for uma prioridade, se aquilo for importante, se eu enxergar que isso vai resolver a minha vida, vai me ajudar a chegar em determinados lugares, vai conseguir me trazer mais alegria, mais felicidade, ajudar minha família, eu vou ter que resolver. Eu vou ter que achar uma solução para aquilo, porque realmente aquilo é uma prioridade para mim. E que é um fator muito, que é um exemplo muito nítido disso, é, por exemplo, o seu filho, a sua filha, enfim, precisa, sei lá, de um medicamento X, né? E muitas vezes esses medicamentos são caros, né? E é só uma hipótese, né, gente? Eu não desejo isso para ninguém. É só uma hipótese. Então, o que acontece? Mesmo que a pessoa não tenha aquela medicação ou precise fazer aquilo, a gente dá um jeito de conseguir esse valor, porque é o quê? Uma prioridade. Vânia, mas tu tá aqui colocando algo muito fora de projeção. Não, quer um outro dado muito simples? Muitas vezes a gente coloca valor ou gasta dinheiros, mesmo pequenos, em coisas fúteis, que não vão trazer nada, em futilidade, em assinaturas, às vezes, de coisas que você nem utiliza, né? Então, muitas vezes as pessoas se inscrevem em academias e não vão. Muitas vezes elas pagam plano, sei lá, de televisão, de canais que elas nem assistem, e aquele valorzinho pequenininho que todo mês vai, né? É R$ 50 aqui, é 50 ali, é 35 aqui, é 25 aqui. Quando você vai somar no final do mês, o valor, ele se torna um montante maior. E aí, esse montante maior, que você às vezes está gastando com improdutividade, com falta de coisas que não te agregam, ele poderia estar fazendo você alcançar aquilo que você quer. Então, o que eu preciso mostrar para você? Que não é o problema, não é a questão do dinheiro. A questão é quando você realmente não acha que aquilo é prioridade para você. Porque o que for prioridade, a gente vai dar jeito de conseguir. Entendeu? Então, é muito importante que vocês realmente enxerguem isso, que vocês não deixem as oportunidades passar, porque às vezes você não faz algo que você enxerga que aquilo vai te ajudar lá na frente. Mas eu não tenho dinheiro agora. Mas se você fizesse isso lá na frente, você teria o dinheiro, ou teria condições. Então, não bota culpa em quem não tem a culpa. Bota a culpa em quem realmente não faz nada para fazer com que aquilo mude. Eu sempre falo para minha filha, né, a Valentina, tu quer aprender mais sobre isso? Tu quer ler melhor? O que vai acontecer para que você possa ler melhor? Você precisa treinar, você precisa parar de ficar brincando em coisas que não ajudem e ir
e ficar aqui aprendendo um pouco mais, lendo um pouco mais, praticando um pouco mais a leitura. Caso contrário, tu não vai ler mais. Só que muitas vezes nós, né, a gente fala isso para os filhos, a gente fala isso para as crianças, a gente dá uma lição de moral, né, para as crianças falando, não, porque tu tem que tirar nota boa, porque isso realmente é importante, porque isso vai fazer a diferença. E aí a gente não consegue fazer o simples. Porque é muito fácil dizer para ela, tu quer ler melhor? Tu tem que parar de ficar brincando, de botar o teu tempo, e a gente pode comparar o tempo com o dinheiro, né? O teu tempo em brincar lá fora, em ficar assistindo televisão, em ficar assistindo TikTok, essas coisas aradas, e pegar um livro e ler. Consequentemente, quando tu lê mais, tu vai ler melhor lá no final. Só que a gente fala isso para as crianças. Só que será que eu consigo, em vez de ficar colocando o meu tempo em coisas que não me agregam, que não me levam onde eu quero, eu começar a colocar o meu tempo aonde eu sei que é prioridade, que vai fazer eu chegar onde eu quero? Muitas vezes não. Muitas vezes eu não faço isso. E aí eu quero ter o quê? Um resultado. Mas se eu não faço nada para aquele resultado chegar, muitas pessoas às vezes me falam o seguinte: Vânia, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não tenho dinheiro. E aí eu pergunto, ok, então o que tu está fazendo para ter o dinheiro? Se tu quer fazer aquilo, né? Às vezes a gente quer viajar, eu quero tanto fazer uma viagem, mas eu não tenho dinheiro. Ok, então você tem que colocar algo no papel e dizer assim, ok, eu quero fazer isso. Quais são as ações que eu vou fazer, ou que eu vou diminuir, ou que eu vou cortar para mim fazer o que eu quero? Tem que ter um planejamento, tem que ter uma estratégia. Ninguém começa a fazer as coisas ao léu, de qualquer jeito. Se a gente para e a gente entende o desenvolvimento da criança e até mesmo a alfabetização da criança, estou dando um exemplo, a gente sabe que a gente não começa a cobrar de uma criança de 5 anos já sair lendo. A gente primeiro precisa apresentar as letras, as vogais, as consoantes, aí depois a gente vai juntar algumas, vai fazer com que a criança comece a pronunciar alguns sons. Só assim ela vai ter noção de aprendizagem. Agora, muitas vezes a gente pula a nossa aprendizagem e a gente quer sair lendo lá no final. E é isso que a gente tem que ter clareza e conhecimento. Que hoje eu vou falar para vocês quais são os materiais para que você possa começar com o Pilates para criança sem ter dinheiro. Mas eu não quero que esse seja o seu problema sempre. Eu quero que esse seja só o primeiro ponto. Que você perceba que sim, com os materiais certos, com a metodologia certa, com o conhecimento correto, eu posso tirar o resto da frase. Eu posso ter só os materiais para que eu possa dar uma aula de Pilates melhor para a criança. Que eu não precise ficar fazendo coisas porque eu não tenho dinheiro. Então, é isso que você precisa perceber, é isso que você muitas vezes precisa se revoltar, inclusive, com isso. Que quando aquilo para nós é um problema, ou a gente resolve ele, ou às vezes a gente passa anos com ele sem fazer nada. E aí quer que caia do céu algo que resolva. O que cai do céu, gente? Chuva, graças a Deus, que molha, e que ela é importante para regar as coisas, para alimentar, para realmente fazer com que o mundo gire. Então, quantas vezes a gente não faz nada, mas a gente quer que tenha resultado? Quantas vezes a gente é chamado para participar de uma live, de um conteúdo, dizendo, depois eu assisto, depois eu faço. Ou quantas vezes você vê uma oportunidade passar na sua frente e você diz, mas se eu tivesse dinheiro, eu fazia tal coisa. Só que se você quer ter o dinheiro, você precisa fazer alguma coisa diferente do que você já vem fazendo para se você quer que ele venha. Mas se você quer ter resultados diferentes, caso contrário, não vai funcionar. Então, mais do que você entender que você pode sim começar com muito pouco investimento, muito pouco dinheiro, né, para começar, mas que esse é o primeiro passo para que você depois consiga ter, né, os seus próprios resultados, e aí aquilo que é um problema não seja mais um problema. Seja a resolução daquele problema. Que você perceba, poxa, eu coloquei bem pouquinho ali, eu fui um pouco criativo, eu fui um pouco audacioso muitas vezes, e hoje eu já começo a perceber que aquilo vem me rendendo. No momento que você tem uma ou duas crianças que você pode já começar a trabalhar, consequentemente, no final daquele mês, aquelas crianças vão te remunerar, vão te pagar pelas aulas. Os pais,
E aí você sai do zero. E você pode começar aos poucos, inclusive do zero, como eu vou falar para você. Quando você não tem material nenhum, é o quê, gente? É o zero. E eu vou dizer para vocês, inclusive, como você sai do zero. Como você começa do zero. Como você pode, muitas vezes, não ter nem dinheiro para começar. E você pode começar. E você deve começar. E você tem que ter isso como uma prioridade. Porque nós temos famílias, nós temos pessoas que dependem de nós. E muitas vezes, essas pessoas que dependem de nós podem ter uma vida totalmente diferente se nós mudarmos as nossas atitudes, se nós fizermos algo que vá mudar lá na frente. Caso contrário, a gente vai ir numa sequência de erros e repetições. Erros e repetições, não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é isso que eu quero que você perceba, que não ter o dinheiro não é a questão de não ter o dinheiro em si, é a prioridade. Porque se eu quero comprar uma blusinha, como a gente fala, né, as mulheres, se eu quero comprar uma blusinha, eu dou um jeito. Eu vou lá na loja, eu converso com a gerente, eu vejo se ela consegue um desconto, ou eu vejo se dá para fazer mais parcela, e se caso não dá, eu converso com meu esposo, eu falo com ele. A gente sabe que, querendo ou não, quando a gente quer, a gente consegue. Agora, quando a gente diz, até gostaria, mas não é prioridade, aí a gente não faz esforço nenhum. A gente não conversa com o esposo ou com a esposa, né? Ou com alguém que possa nos ajudar, que tem o dinheiro para a gente comprar. A gente não vai até na loja, não vê as condições que dá para fazer, porque daí não é uma prioridade. Mas muitas vezes a gente já fez isso. Quem nunca fez isso? Levanta a mão, né? Quem nunca conversou, disse, eu vou estar de aniversário, ou é dia das crianças, como a gente fala, né? Amanhã é dia das crianças. Quantas crianças nunca falaram assim, dia das crianças, eu queria tanto aquele brinquedo. Por quê? Porque eles estão fazendo aquilo que é prioridade para eles. E nós não aprendemos a fazer isso com as nossas prioridades. E qual é a prioridade? É fazer algo que realmente faça você sair da falta de dinheiro, que faça você sair da onde você está e que você possa ter condições lá na frente. Mas para isso, eu tenho que tomar uma atitude. Então, é isso que você não pode esquecer e é isso que você tem que realmente dar atenção. E agora, para quem está aqui até o final, né? Até o final não, mas nesse começo de live, eu vou trazer para vocês quais são os materiais que praticamente você não gasta, mas que você já pode começar com o Pilates para criança. Então, é importante que você possa começar com esses? Sim, mas Vânia, se eu já tiver condições, eu mesmo assim começo com esse, não tem problema nenhum, porque começar com materiais que têm baixo custo para que você esteja começando, ajuda para que você tenha os seus resultados melhores, para que você sobre mais lá no final do mês, para que você comece a realmente perceber como o método, né, e como o Pilates for Kids pode estar te fazendo ter renda extra, aumentar o seu repertório, aumentar aquilo que você realmente pode estar tendo na sua vida. Então, mais do que nunca, você precisa ficar atento ao que eu vou trazer para vocês agora, tá? Então, o primeiro material que eu posso dizer para vocês que você pode utilizar são materiais de fácil acesso, né? Quem diz que para trabalhar com Pilates para criança tem que ter materiais caros e que tem que ter todos os equipamentos, são pessoas que nunca trabalharam com criança, tá? E eu posso argumentar isso muito facilmente. Primeiro passo para que a gente possa entender é que a criança ela é muito tranquila quanto aos materiais. Normalmente é o próprio profissional ou as pessoas ao redor que acham que aquilo não tem valor ou que aquilo realmente não vai surtir efeito. Se eu pegar, por exemplo, né, um paninho e dizer assim para a criança, olha só, esse aqui é um paninho, tá vendo? Ok. Para ela vai ter um sentimento. Agora, se eu disser, olha só, pessoal, hoje eu trouxe um material aqui muito diferente. Esse material é um material que ele foi todo pensado. Ele não foi feito de qualquer jeito, ele foi realmente feito com uma costura diferente. E olha só, ele é pequenininho, que nem vocês. Qual é a tendência, gente? É um simples exemplo que eu estou trazendo aqui. É o quanto eu valorizo aquilo que eu estou apresentando para a criança. Se eu falar sobre aquilo desleixadamente, de qualquer forma, ou sem dar importância, é muito provável que essa criança não dê importância. Agora, se eu der importância,
se eu realmente apresentar, se eu mostrar a diferença daquilo, a criança vai perceber que aquilo é diferenciado. Então, o primeiro passo para que você possa entender é que muitas vezes é você que transmite a sensação de realmente ter valor naquilo que você está apresentando, do que realmente o próprio material, tá? Então, primeiro passo é esse, é você não julgar, é você não dizer, mas eu vou começar com isso, é você enxergar que esse é o primeiro passo e não quer dizer que seja o único, e que você vai crescendo com os materiais também, tá bom? Então, o primeiro passo, o primeiro momento, e o primeiro passo que você tem que entender é esse, é parar de julgar aquilo que muitas vezes você julga, para que realmente a criança não interprete dessa forma e não esqueça, ela não vai interpretar dessa forma. É você que pode estar muitas vezes julgando aquele material, tá? Então, o primeiro material que eu quero trazer para vocês é um material muito fácil de conseguir. Você consegue ele muito facilmente em qualquer mercearia, tá? E por que você consegue isso em qualquer mercearia? Porque um dos materiais que eu gosto de trabalhar e acho que é importante você ter é corda, tá? E corda, gente, ela é um material muito barato, tá? E que você pode comprar em escala. Você não precisa ir na internet e comprar aquelas que tem o pegador, que se tornam mais caras. Não, você pode ir na mercearia próximo da sua casa, ou então nos materiais de construção que você pode encontrar, e você compra em metro. E depois você corta ela no tamanho da criança, e você vai ter ali, às vezes, com R$ 10, que seria 2 águas, né, sem gás, que é o valor de uma água, R$ 5 uma água, você já tem um material que você já pode trabalhar com a criança várias aulas e não uma aula só. Então, corda é um material muito atrativo para a criança. Muitas crianças, inclusive, não sabem nem o que é pular corda. Muitas crianças nunca tiveram esses materiais na mão, né? Elas nunca perceberam. Você pode manipular a corda, você pode fazer diversas atividades com ela, limitar a criança, fazer ela subir, caminhar em cima da corda, pular a corda, passar no corpo, enfim, vários movimentos, inclusive próprios movimentos do próprio Pilates e exercícios do próprio Pilates podem ser utilizados com a corda. Então, é um material barato, gente? O que vocês acham? Vocês acham que é barato uma corda? É. Vocês acham que é difícil de encontrar? Não. Vocês acham que isso vai impedir que você realmente comece a fazer uma aula com as crianças? Não, porque realmente ela não tem um custo elevado. Muito diferente de você pensar, não, mas eu tenho que comprar para começar com as crianças bolas suíças. E que você olha, inclusive, e você vê lá que é 60, R$ 70 uma bola. E aí, muitas vezes, a pessoa desmotiva na primeira pesquisa, porque, na realidade, não entendeu que o caminho a percorrer não pode ser, inclusive, já apresentar a bola suíça com a criança. E mais para frente eu posso explicar por que não. Mas ter uma corda e já começar a trabalhar com ela é extremamente importante e vai fazer você realmente enxergar a oportunidade de estar começando com um material muito, muito barato, que mesmo sem você ter dinheiro, você já pode começar, tá? Então, esse é um dos materiais. Um outro material que as crianças adoram e que você também consegue com um custo muito barato é balões, né? Balão, e muitas vezes se você não consegue, né, você pode ir no mercado e você compra às vezes um saco de balão, você compra em torno de 9, 10 reais, onde vem 50 balões. Isso quer dizer que você vai usar os 50 balões? Não. Isso quer dizer que você pode, com um saco de balão, trabalhar com 50 crianças, porque você pode dar um balão por criança. E esse balão, ele pode te ajudar em diversas áreas do ensino da criança. Um deles é você realmente ensinar a criança, né, a própria respiração. Quando você enche o balão e você solta o ar, você assemelha com a própria respiração, né? Quando você enche o pulmão de ar e quando você enche o balão de ar. E isso é uma explicação, muitas vezes, para a criança da respiração, para que ela possa entender, inclusive, o que acontece com o corpo dela, vendo no próprio balão. Esse próprio material pode ser utilizado na aula inteira. Quando você usa ele, você explora esse material o tempo inteiro.
utilizando ele muitas vezes, tanto no início da aula, quanto nos próprios movimentos, quanto no final da aula. E é um material de muito fácil acesso, de muito fácil de encontrar e muito barato de começar. Esse saco de balão que eu digo para vocês comprarem, vocês terem, ele pode ser utilizado em várias aulas. Muitas vezes você pode fazer um mês de aula com um saco de balão. E aí, qual é a dificuldade de começar a trabalhar com o Pilates? É a questão do financeiro? É a questão de não ter dinheiro para trabalhar com o Pilates para criança? Vocês percebem como muitas vezes a gente dá uma desculpa para algo que a gente tem um pouco de medo de começar, ou que a gente tem insegurança, e a gente justifica a nossa falta de atitude de algo, colocando a culpa em algo que não é o culpado. Né? Então, quantas vezes a gente se percebe dizendo, não, mas se eu tivesse dinheiro, eu começava a trabalhar com Pilates para criança. Mas por que tu não começa? Porque eu não tenho dinheiro para comprar os materiais. Mentira! Porque eu já te expliquei aqui que com R$10 você já compra 2 materiais, e eu vou dar mais materiais, inclusive, para você, para começar a trabalhar, inclusive, um mês inteiro. Então, você percebe que muitas vezes a culpa e a justificativa está em algo que não é o problema. Tá, a nossa falta de atitudes muitas vezes está sendo escondida num material que não é o culpado. E pode ser que, inclusive, você possa estar me dizendo assim, Vânia, mas eu nem imaginei que eu poderia trabalhar o Pilates para criança com uma corda ou com balões. E se caso você não sabe disso, agora você está sabendo. E se isso era algo que estava te impedindo, agora não impede mais. Agora você está realmente sabendo que pode utilizar esse material. Pode, assim como muitas vezes as pessoas me dizem, Vânia, mas eu queria trabalhar com coisas que a criança pudesse enxergar melhor, que não seja algo tão, que o balão a gente pode estourar e ela não ter mais, eu queria ter algo que ela possa trabalhar, às vezes, até a própria mão da criança. E aí eu te dou, inclusive, uma outra alternativa. Se na sua cidade tem lugares onde eles ensinam tênis, sabe? Tênis, que tem a raquete, tem uma bolinha de tênis. Eu não sei se vocês sabem, mas para quem pratica o tênis, aquela bolinha de tênis ela é usada por algum período. Depois ela perde, né, a eficiência, né? E eles jogam fora. Jogam fora, gente. Não é feito nada com aquilo. Muitas vezes, e eu posso dizer para vocês, quando eu comecei, eu fui numa cancha, né? Quando a gente fala numa quadra, não numa cancha, numa quadra de tênis, e eu pedi para a pessoa que era responsável se ela não tinha aquelas bolinhas que não iam ser mais utilizadas, se elas poderiam me doar. E eu saí de lá com 50 bolinhas. Sabe quanto que eu paguei para isso, gente? Nenhum real, nenhum centavo. E eu já tinha um material para começar com as crianças? Já. Para quem trabalha com turmas grandes, às vezes comprar 50 cordas é mais difícil. Agora, ir lá e pedir umas bolinhas que iam ser jogadas fora, já resolve o teu problema. Você já começa a trabalhar. Vânia, mas uma bolinha é muito pequena para você, mas para a criança não é tão pequena. Para a criança tem todo sentido. Para a criança vai fazer maior, vai ser mais lúdica a sua aula, porque ela tem um material diferenciado. Vânia, mas não tem nada a ver o tênis com o Pilates Kids. Quem disse? E quem disse que para trabalhar Pilates para criança tem que ser só material de Pilates? Quem disse que você vai trabalhar, inclusive, materiais que às vezes nem são considerados do Pilates e muitos profissionais utilizam? Tem problema? Não, desde que você realmente faça o que precisa ser feito com a criança que está à sua frente. Muitas vezes, ter uma bolinha de tênis vai incrementar a sua aula, vai te dar várias alternativas de exercícios, de movimentos, da própria dinâmica da aula, vai trazer muito mais ludicidade, muito mais atração. Lógico que tem que ter um passo a passo da aula, lógico, porque se você simplesmente largar as bolinhas lá e achar que a criança vai fazer o que você imagina, ela não vai acontecer mesmo. Mas você entende que o problema, que muitas vezes não tem o material, é algo que realmente não é o problema? Muitas vezes o que a gente acha que é o problema, não é o problema. E eu estou tirando esses problemas da sua frente agora. Eu estou te ajudando, inclusive, a dizer para você mesmo,
Poxa, é verdade. Eu estava colocando o problema em algo que não é o problema. E que a Vânia acabou de me dar aqui algumas alternativas de como fazer. O começo, gente, o começo é onde a gente realmente, a gente quer aquilo, a gente enxerga que é uma prioridade. Eu preciso começar com o Pilates para criança se eu quero ter mais renda. Se eu quero ter uma vida diferente, se eu quero proporcionar uma vida diferente para minha família, eu preciso fazer algo. Não é mais, mas se eu pudesse. Não. A partir de agora é prioridade. E tem que ser prioridade se você quer ter resultado diferente. Caso contrário, você vai continuar na mesma coisa. Você vai continuar dando uma justificativa para você mesmo de algo que você já poderia estar tendo resultados diferentes. Entende o que eu estou dizendo para você, gente? Vocês estão entendendo que, na realidade, muitas vezes o problema não é o problema? E muitas vezes o problema é a solução daquilo que você quer, inclusive? Às vezes eu quero ter mais dinheiro para comprar tal coisa. Ok, se você quer ter mais dinheiro para comprar tal coisa, então você tem que fazer tal coisa para ter mais dinheiro. Caso contrário, não acontece assim, gente. A gente não sai na rua e acha as coisas no chão. A gente enxerga as coisas, a gente aprende algumas coisas, alguém vem e fala algo que nos ajuda, que nos desbloqueia, inclusive faz a gente enxergar, poxa, eu estava achando que isso era um problema e agora eu estou vendo que não é um problema. Que é um outro material, inclusive, que é muito fácil de encontrar e que as crianças adoram, bambolês. Bambolês, as crianças adoram. E é um material que é muito barato, gente. Que você pode encontrar em vários locais, inclusive, e que e se a gente volta à nossa memória como crianças, quem nunca gostou de brincar com isso? Quem nunca brincou na sua infância? Que eram os materiais, inclusive, que a gente pode estar resgatando da nossa infância e que faz sentido. E se faz sentido para a gente e fez sentido, por que na criança de hoje não vai fazer sentido? Por que na criança de hoje não vai resolver? Por que às vezes a gente acha que a criança não vai achar graça? Se nós achávamos, quando nós construíamos os nossos brinquedos, os nossos materiais, por que tinha sentido, gente? Porque nós fazíamos parte do processo. Hoje, às vezes, a criança não dá valor porque ela simplesmente chega pronto. E que é um outro material, inclusive, que dá para você fazer com a criança e que vai fazer todo sentido para ela e que não você também não vai gastar R$ 1 com ele, é construir uma bola de meia com a criança. Nossa, Vânia, agora tu apelou? Não apelei. Eu já fiz com as crianças e vocês têm que ver a alegria da criança construir o seu próprio material. De ela pegar o jornal e ir abaçando até que ela construa uma bolinha e depois coloque a meia da mãe que trouxe, né? Que a mãe deu, que é uma meia furada, para a criança poder amarrar a bolinha e ela dá um nome para a bolinha. Um nome daquilo que ela construiu. E às vezes somos nós que olhamos para aquela bolinha de meia. Inclusive, eu tenho uma aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho uma aqui porque eu, inclusive, vou mostrar para vocês. Ó aqui a minha bolinha de meia. Ó, inclusive tem o rostinho aqui, que tá meio estranho, mas por quê? A gente fez os olhinhos e a boquinha. E algo que muitas vezes nós olhamos e dizemos: meu Deus, imagina que eu vou começar com uma bolinha de meia. Aonde está o preconceito? Nossa. Vocês entendem que a criança, o momento que ela está fazendo, ela está no meio do processo, ela valoriza, porque ela amassou, porque ela sabe o que tem dentro. E o momento que ela amassa o papel, gente, ela trabalha o quê? Mobilidade dos dedos, ela trabalha fortalecimento das mãos, ela trabalha a coordenação motora fina. E muitas vezes o profissional não se dá conta ou não valoriza algo que tem valor. Então, muitos materiais que são descartados são extremamente importantes.
extremamente importantes, fazem toda a diferença. E você não gasta nada. Você começa do zero. É zero que eu estou dizendo, gente, porque quanto custa? O papel, o jornal você encontra, inclusive, quando o pessoal já leu, eu jogo fora. A meia já ia fora porque já estava furada. A criança pode trazer de casa os seus próprios. Quando a gente trabalha com turmas grandes, escola, às vezes, que não tem material para todo mundo, é uma grande alternativa para você começar. Para você capitalizar o primeiro mês, segundo mês. E aí, claro, aí a criança fez o mês, ela vai fazer o pagamento da mensalidade. O que acontece com você? Você agora tem dinheiro, tem condição de repente, comprar um outro tipo de bola. Ou então comprar um outro acessório que eu trouxe aqui, a corda, por exemplo, que é barata, que você compra em metro e vai cortando e faz o nozinho ou queima, como a gente diz, a pontinha para ela não desfiar. Agora, o que a gente tem que parar de botar a culpa é no que não tem culpa. Não é os materiais que fazem você não começar no Pilates Kids. Não é a falta de dinheiro que faz você não começar ou você enxergar que ele pode te trazer uma grande diferença. Que o método, inclusive, pode te dar a renda que você tanto quer a mais. E que você não vai mais precisar dizer, eu queria tanto isso, mas eu não tenho dinheiro. Eu queria tanto fazer isso, mas eu não tenho dinheiro. Porque agora você sabe o caminho para ter ele. E quando você aprende, quando você sabe que, poxa, eu posso começar do zero, eu não preciso ter tudo aquilo que eu imaginava. Não é mais a questão financeira que está me impedindo, é o que eu quero como prioridade para minha vida. É o que eu quero fazer e eu vou começar a dar aula para essas crianças, porque eu quero proporcionar para minha família um final de semana legal. Amanhã é Dia das Crianças. Quantas vezes você queria dar um presente diferente para o seu filho e você não tem condições? E daí dói o coração? Dói. Claro que vai doer. E dói, sabe mais por quê? Porque você poderia ter feito algo e às vezes não fez. E pode ser que você não soubesse e tudo bem. Mas quantas vezes a gente sabe e a gente não faz nada? Quantas vezes a gente sabe o caminho e a gente fica se protelando, fica impedindo de fazer aquilo que deveria? Quantas vezes a gente sente aquela dor no coração? Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Porque eu sei que é assim que acontece. Porque eu, inclusive, achava que eu era a injustiçada. Até eu entender que, na realidade, não é eu que sou injustiçada. É eu que não faço o que eu teria que fazer com o que eu sei. Porque se eu sei que esse caminho me leva a tal lugar, eu vou continuar caminhando por esse caminho. Se a Vânia está me dizendo que o método Pilates for Kids, ele sai do zero, e eu estou mostrando hoje para você por que é do zero, que você não gasta, inclusive, nem com material para começar. E ele te dá a renda extra, é porque ela está me dizendo que aconteceu, é porque as alunas dela têm esse resultado, e eu estou teimando em não querer fazer isso. Então, a culpa é de quem? De eu não ter resultado, de eu não ter condições. É minha, porque a pessoa está me dizendo, está me mostrando, tá me falando, e se eu não estou tendo resultado, é porque eu não estou fazendo a minha parte, é porque aquilo para mim não é prioridade. Então, hoje, gente, é um dia que você precisa, inclusive, avaliar as suas atitudes, avaliar o que você vem fazendo, avaliar o que você realmente quer. Qual é a tua prioridade? O que você realmente quer? Você sabe? Muitas vezes a gente não sabe o que quer. E aí, às vezes, a gente fica reclamando, mas se a gente não sabe nem o que a gente quer, como é que a gente vai conseguir algo? Então, era isso, gente. Um beijão. Tchau, tchau.